Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada dos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No versículo 1 fala que Deus, na sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Esse cântico que nós vamos cantar agora fala que marcharemos na coragem do Senhor. É somente pela graça e misericórdia do Senhor que nós podemos prosseguir na nossa caminhada. Marcharemos cheios
dia, irmãos e irmãs. Bom dia aos irmãos também que estão online. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Essa música, eu não sabia que seria ela, mas já tocou meu coração logo de começo. Porque as lutas que passamos, nós só marchamos porque o Senhor está conosco. Ele é que nos dá coragem, Ele é que nos fortalece, mesmo que a dor venha, mesmo que as lutas apareçam. E o texto que eu preparei para ler, o título é Novas Forças para os Fracos. Está lá em Isaías. E esse texto ele fala que nós somos fracos, mas Deus é forte. Nós passamos por dores, sofrimentos, lutas, mas na força do Senhor a gente segue. Isaías 40, versículo 27 ao 31, é o texto que eu quero acolher a todos aqui, diante de Deus. Isaías 40, 27 ao 31, diz assim: Povo de Israel, por que você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como as águias. Correm e não perdem as suas forças. Andam e não se cansam. Essa é a palavra que o profeta Isaías fala para o povo de Israel num momento de grande sofrimento. O povo de Deus estava passando por uma série de ataques contra os inimigos lá da Síria. Eles também tinham o Egito abaixo deles atacando. Eles estavam bem no meio do fogo cruzado, os impérios tentando conquistar as terras vizinhas. E Israel era um território muito cobiçado. E o povo de Deus estava bem nesse meio aí. Então, o tempo todo eles viviam assustados, com dificuldade de seguir adiante, porque eles olhavam perigo o tempo todo rondando a vida deles. E no meio daquela perseguição, aquele perigo, o povo ia se cansando, ia desanimando, às vezes perdendo as forças, a alegria. O povo deveria sonhar, deveria planejar, mas aquela perseguição, aquela luta fazia com que o povo fosse perdendo o ânimo. E aí Isaías faz algumas perguntas. Ele diz assim: será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? Porque assim, a luta era tão grande que o povo estava esquecendo de quem era Deus. Estava esquecendo o poder que Deus tinha. A graça que Deus derramava sobre o povo. O povo estava perdendo essa lembrança. Isaías fala: lembrem-se que o Senhor, Ele é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa. Ele não fica fatigado. E ninguém pode medir a sua sabedoria. A mensagem de Isaías é de esperança, dizendo: eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que as coisas não vão bem. Mas se vocês olharem para o Deus de vocês, vocês vão se lembrar que esse Deus não se cansa. Que esse Deus está sempre agindo para cuidar de vocês. Que mesmo que, às vezes, no meio do cansaço, no tropeço, na queda dos jovens, dos idosos, daqueles que estão ali, Deus estará dando novas forças. A expressão aqui, novas forças.
Eu creio que nós precisamos das novas forças de Deus para a gente seguir adiante. Até aqui, o Senhor cuidou de nós, Ele continuará cuidando. Por isso, a palavra de Isaías no final mas os que confiam no Senhor, esses receberão novas forças. Esses vão voar nas alturas como as águias. Esses vão correr e não vão perder as suas forças. Esses não vão se cansar, mesmo que os inimigos estejam ainda atacando o povo de Israel. Eles não vão se cansar. Minha palavra essa manhã irmãos, não se cansem. Ou melhor, na hora que vocês estiverem cansados, olhem para Deus e confiem em Deus. Porque Deus vai renovar a nossa força, renovar a nossa esperança. Nós, com Deus, nós vencemos todas as batalhas. Sem Deus, o texto fala, nós somos fracos e cansados. Mas confiando em Deus, a gente segue adiante. Por isso que nessa manhã você adore esse Deus. Lembre-se, Deus criou os céus e a terra. Deus não se cansa. Não deixem as lutas, as dificuldades apagarem isso da mente e do coração de vocês. Amém? Por isso nós vamos nos colocar de pé, orar, recebendo com alegria esse nosso Deus em nosso culto, pedindo para que Ele fale nos corações, ministre aos corações. Nós vemos que tem vários irmãos que estão voltando no presencial hoje. Que Deus os abençoe, cada um de vocês. Sejam recebidos em nome de Jesus. E assim, cada dia, nós vamos voltando com a graça do nosso Senhor. Amém? Vamos colocar em pé e orar. Deus, nós, nesse momento, de forma muito reverente, nos colocamos diante do Senhor, para reconhecermos que sem Ti nós somos fracos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a Tua ajuda, os inimigos se tornam grandes e poderosos. Mas com a Tua ajuda, os inimigos são derrotados. A caminhada que fazemos nesta terra tem dores, lutas, desafios, mas o cristão não anda sozinho. O cristão anda com o Deus Criador dos céus e da terra. Os cristãos são protegidos pelo Deus que renova forças, pelo Deus que nunca se cansa, pelo Deus poderoso. Por isso nós estamos aqui neste culto esta manhã para cantar ao Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para colocar nossas vidas em Tua presença. Por isso abençoe cada um dos irmãos que estão aqui no presencial e também cada um dos irmãos que estão assistindo este culto, participando deste culto online. Visita-os também em nome de Jesus. E que todos juntos, ligados pelo Espírito Santo do Senhor, possamos Te render graças, louvores ao Teu santo nome. É o que nós oramos, é o que nós pedimos esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos continuar já de pé, adorando a Deus. Essa próxima canção que nós vamos cantar, ele fala, reina hoje. E mais para o final do cântico fala que porque Tu estás comigo, eu não temerei. E é nessa confiança que nós devemos seguir.
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo, mal algum me virá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá, 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 viverá. Em Romanos 8, no versículo 37, fala assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse cântico fala: pela fé no Filho de Deus, nós somos vencedores. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor.
próximo cântico fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15 em diante, fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse cântico é um momento oportuno para que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, referente aos pedidos que nós temos nos nossos corações, os agradecimentos, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Pai amoroso,
e tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, por suprir as nossas necessidades, ó Pai, por ouvir, Senhor, as nossas orações. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, cada vida dos membros desta igreja, ó Pai, os seus pedidos, Senhor, os seus agradecimentos, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, conduzindo a vida deles, Senhor, debaixo da Tua proteção e da Tua graça, ó Pai. Abençoa, Senhor, os enfermos, ó Pai, os desempregados, todos que estão passando por dificuldades, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, com Tua mão poderosa, cuidar, Senhor, particularmente da dificuldade de cada um, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer deste culto, Senhor, que o Senhor abra o nosso ouvido, os nossos corações, Senhor, para entendermos a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se assentar. As nossas orações aí, então, foram postas diante do Senhor. Só um pedido especial. Estava conversando com o Urbano ali fora e ele falou da sua cirurgia no joelho. Ele está naquele aguardo e ele vai levar alguns exames essa semana lá. E quem sabe pode aí ser marcado ainda pelo mês marcado amanhã para em breve. Então, a gente sempre tem orado pelo Urbano, pela sua cirurgia. Essa pandemia travou mais um pouco, né? Mas agora tem essa possibilidade. Então, peço aos irmãos que estejam fazendo oração pelo Urbano, para que ele consiga receber essa grande bênção. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vou ouvir a palavra também, porque quem estará pregando a palavra é o licenciado Rodrigo. Ele já teve a oportunidade de pregar online para os irmãos, e hoje é uma alegria tê-lo aqui para ouvir a sua pregação presencial. Que Deus te use, Deus te abençoe, e que nós possamos ser alimentados pela palavra que Deus colocou no teu coração. Tá bom, Rodrigo? Fica à vontade. Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Já vim aqui algumas vezes, né? Mas o único que eu via pregação assim, ao vivo era o Ayrton, né, Ayrton? Um fiel companheiro. O seu Ulisses também estava sempre por aí para a gente conversar. Eu fiquei bastante contente de conhecer vocês semana passada. Foi a primeira vez que eu conheci a igreja, né? Eu não tinha conhecido ainda vocês pessoalmente, apesar dos contatos que a gente tem pelo grupo, né? Mas ainda não tinha conhecido vocês. Eu gostei muito de conhecer a todos, me senti bastante bem recebido, né, por todos. Acho que vocês são pessoas que tenho certeza, vocês já moram no meu coração. Espero continuar sendo amigo de vocês, irmão de vocês em Cristo, por longas datas aí, que eu possa voltar aqui, conversar com vocês sempre, com bastante frequência, e que eu tenha amigos aqui. Eu já tenho dois amigos aqui já feitos, assim, logo de cara, que é o Ayrton e o seu Ulisses, já de longa data. Já conversei bastante com o seu Ulisses sobre salame, sobre pesca, sobre várias coisas também, com o Ayrton, sobre vários assuntos, e espero ser amigo de vocês também, que eu possa também abençoar a vida de vocês de alguma forma, que eu possa, de alguma forma, comunicar as bênçãos de Deus para o coração de vocês. Eu excluí o pastor Moura dessa lista, porque ele já é um amigo do coração de muitos anos já. Enfim, eu não me apresentei muito bem assim, coisas específicas, mas para quem não sabe, assim, um detalhe, eu faço licenciatura em filosofia. Então, a licenciatura em filosofia você estuda para ensinar as pessoas a respeito de filosofia. Nessa caminhada que eu vim construindo, olha, eu nunca tive em mente ser professor, né? Eu já fui aluno, então eu sei como é ser professor, assim, pela ótica do aluno, né? Que não é uma coisa tão positiva, mas, de alguma forma, Deus me chamou para essa vocação do ensino. Aí tem o ensino da palavra, o ensino
de filosofia também. São coisas que Deus me chamou, essa vontade de ensinar, né? E aí eu venho dando aula na EBD, coisas do tipo. Eu não sei se tem mais professores aqui, mas vocês conhecem o que eu vou falar agora. Em algumas vezes que eu estava ensinando, aí seja como professor de filosofia, nem tanto porque eu fiz mais estágio, né? Mas como professor de EBD ou como na posição de alguém que estava ensinando algo, eu me deparei com dificuldade de comunicar algumas coisas. Então eu queria passar uma mensagem, mas não achava as palavras certas, não sabia como colocar aquilo de uma forma que as pessoas entendessem, e eu sentia que eu não ia conseguir explicar o que eu estava querendo explicar. Eu ficava assim meio limitado, talvez as palavras sejam muito rápidas, difíceis, ou assim, ou assado, e as pessoas não entendem o que eu estou querendo informar. E da mesma forma, aí como aluno, eu já tive bastante dificuldade de entender algumas coisas também. Coisas que levaram anos para eu entender, e ainda tenho bastante dificuldade de entender muitas coisas. E a pergunta é, eu não sei se você já se deparou com essa situação, ou se eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Mas de tentar comunicar alguma coisa a alguém. Você está numa conversa assim, tentar expressar algo, não achar palavras, né? Não conseguir explicar corretamente. Aí pode ser qualquer informação que você queira dar aí a respeito de, sei lá, um endereço. Você quer explicar para uma pessoa onde fica algo, aí você não consegue explicar corretamente. Ou então explicar algo para alguém da sua família, alguma lição, não sei. Ou então de tentar entender algo e também não conseguir. É bastante, assim, é ruim, né? Você tenta e não consegue. Esse sentimento, né? Não sei se você já se deparou, possivelmente sim. Eu vi algumas pessoas balançando a cabeça. Esse sentimento, ele deixa a gente limitado, um sentimento de limitação, um sentimento que a gente não consegue avançar, seja ensinando ou aprendendo. E sobre isso, eu gostaria de ler com vocês Jonas. Se você puder abrir para acompanhar a leitura, eu vou ler Jonas capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Jonas capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Pode ser que em algum momento eu fale Judas, não sei porque está na minha cabeça Judas, aí vocês imaginam aí que eu falei Jonas. Eu olho aqui e leio Judas, não sei porquê. Jonas, olha, está vendo? Jonas, capítulo 3, dos versos de 1 a 10. É um livrinho bem pequeno, então é melhor você ter um pouco de paciência para achar ele aí. Capítulo 3, dos versos de 1 a 10. Fique à vontade. Jonas. Amém? Peço que você acompanhe a leitura. Então, eu vou fazer a leitura na nova linguagem de hoje, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Jonas, capítulo 3, versos 1 a 10. Pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada,
Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Jonas, ele era o que a Bíblia chama de profeta. É uma pessoa que ensina, né, o povo. Então, ele ensinava sobre o caminho bom. Olha, vocês deviam fazer assim, assim, assim. E também repreendia o mal. Olha, vocês não deveriam ter essa postura, vocês não deveriam fazer isso. Então, ele era alguém que comunicava a mensagem de Deus para aquele povo. É um nome um pouco diferente para pastor? Posso colocar assim, pastor? Então, Jonas era um pastor daquela época. Ele era alguém que comunicava o bem e repreendia ou ensinava a respeito de não fazer o mal. Nessa ocasião aqui, que a gente está comentando, Deus pediu para Jonas ir além e ensinar um outro povo, os moradores de Nínive. Então, Jonas ele era um profeta do povo hebreu, dos judeus. Ele comunicava para um povo. E Deus, nessa ocasião, fala, olha, sai daqui e vai lá para Nínive, para ensinar outro povo a respeito destas coisas que eu tenho ensinado ao meu povo. E Jonas, o que ele faz? Talvez você conheça a história, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui para quem não conhece. Jonas, Deus pede a ele, olha, Jonas, vai para Nínive, e ele tem a brilhante ideia de recusar. Então, ele quer ir para Espanha, para outro lado. Nínive era para cá, e ele corre para lá. Ele sobe, então, ele embarca, né, num navio, e durante a sua viagem, Deus manda uma forte tempestade. E aí o pessoal que estava lá, marinheiros, né, ou o pessoal que estava na embarcação, tripulação, sei lá, eles veem que Jonas está dormindo e vão lá. Ô Jonas, você não está vendo a tempestade aí? Não está vendo o que está acontecendo? E aí ele sobe lá e começa a ver aquele mar agitando, e a Bíblia diz aqui que uma tempestade a ponto de quase quebrar o barco no meio. E aí eles tiram a sorte lá e cai sobre Jonas, né? Que ele era o culpado daquilo estar acontecendo. Eles sorteiam para ver quem era o culpado e cai sobre Jonas. E aí Jonas diz, olha, realmente é minha culpa, Deus me mandou fazer uma coisa, eu estou fazendo outra. E aí eles falam, a gente não pode fazer nada com você, né? Não vai punir você, que senão esse Deus que está mandando a tempestade só porque você desobedeceu vai matar a gente também. Aí ele fala, não, pode me jogar para fora do navio, né? Que a culpa é minha e Deus vai acalmar o que ele está fazendo aqui. Então eles jogam Jonas e Deus acalma a tempestade rapidamente, tudo ali se resolve, e eles passam a crer em Deus a partir daquele momento, mas Jonas é engolido por um peixe grande. Ele é engolido por esse peixe grande, ele passa 3 dias e 3 noites dentro desse peixe, até que o peixe jogasse ele de volta no continente, né, na terra firme, para que ele pudesse novamente entrar em contato com Deus. E aí Deus fala, olha, agora Jonas, pela segunda vez, e aí é o texto que a gente leu, pela segunda vez, vai lá para Nínive para fazer o que eu te pedi. Mas ele não queria ir. Mas mesmo assim foi. Agora ele tinha um pouco mais de medo, né? Não é bobo. E aí ele vai. Chegando em Nínive, imagina só alguém que não queria fazer algo e tem que fazer. Ele ia pregar com prazer, com amor, né? Não. O que ele fala para o pessoal? 7 palavrinhas. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Nada além disso. Deus falou para ele dizer isso, essa mensagem, mas não precisava repetir essas mesmas 7 palavras, atravessando a cidade assim, né? Ele podia mudar um pouco o discurso, talvez usar umas palavras diferentes. Ele usa 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Eu consegui enxergar algumas semelhanças. Aqui fala que é uma cidade muito grande, Nínive era muito grande. Assim, para os padrões deles, uma cidade grande era uma cidade pequena para a gente hoje, né? Tinha 120 mil habitantes, e aí você tira dessa lista, né, uma cidade pequena, 120 mil, você tira Jaguariúna, que tem, sei lá, 60, né? Metade disso, aí, Jaguariúna é um bairro, né?
Mas você coloca nessa escala, vamos imaginar que seria algo parecido com Campinas hoje. Pode ser, pastor? Assim, proporcionalmente. Proporcionalmente uma metrópole que tinha bastante gente, um lugar importante, né? Para eles era grande. Então, para mim, particularmente, Campinas é grande. Como eu disse, eu vim de Jaguariúna, 60 mil habitantes. Mas, enfim, ele prega nessa cidade e o que acontece é surpreendente. Todas as pessoas de Nínive se convertem. Eles passam a usar pano grosseiro, eles se vestem com esse pano em sinal de vergonha, né? Em sinal de arrependimento. Eles ouvem, olha, Deus vai destruir Nínive, Deus vai destruir a nossa cidade. A gente precisa se arrepender para que ele não faça isso. O povo, então, se converte diante desta mensagem de Jonas. Diante de uma mensagem simples, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O povo consegue ser comunicado a respeito da palavra de Deus e converte o seu coração. E aí o que acontece é muito interessante. Depois de um diálogo entre Deus e Jonas, Jonas diz, né, para Deus, olha, eu não queria vir por causa disso. Eu não queria vir até aqui por causa disso. O Senhor é bondoso e misericordioso. E eu sabia que o Senhor ia fazer isso, essa coisa. Não ia punir eles, não ia destruir a cidade. Eu vim aqui à toa, né? O sentimento dele foi esse. Eu vim aqui à toa. Eu vim aqui falar que ia ser destruída e não vai ser destruída. Por quê? Porque eles rapidamente se arrependem e Deus diz, olha, eu não vou destruir essa cidade. E aí Deus conversa com ele, né? Coloca uma árvore do lado dele. E aí essa árvore seca, né? E aí Jonas fica bravo porque a árvore secou. Era uma árvore que Deus criou para fazer sombra para ele. E aí Deus diz, olha, eu coloquei essa árvore do seu lado. E ela secou. Você está triste porque ela secou algo que você não regou, não cuidou, não plantou? Imagina eu com os meus filhos, pessoas que eu criei, pessoas que são parte da minha criação. Deus fala para Jonas. É muito interessante esse ponto. O Senhor é bondoso e misericordioso. É importante a gente ter noção disso, por quê? Porque essa comunicação, para a gente hoje, é o Evangelho. Nínive estava para ser destruída. Assim como o mundo todo, e nós, cada um de nós, que fazemos parte do mundo, estávamos para sermos destruídos. Nós iríamos ser destruídos, não em 40 dias, mas nós iríamos ser destruídos, seja ao final da nossa vida ou na vinda do juízo de Deus. E Deus tinha todas as ferramentas para nos destruir. Ele tinha um motivo. Por quê? O nosso pecado. O que é o pecado? É o tanto que a gente desagrada a Deus. E nós desagradamos a Deus, desobedecemos a Deus todos os dias. Então, ele tinha um motivo. E também tinha o poder para fazer isso. Deus tem pleno poder para destruir o nosso mundo. Tranquilamente. Ele criou, ele também pode destruir. Mas o que acontece é que, através aí de um Jonas, mas não um Jonas como esse, Cristo Jesus que vem neste mundo, e aí não vem contra a vontade, ele não vem com raiva, o que ele faz é pregar o amor. Ele vem até o mundo para viver com pessoas como nós, assim, parece uma coisa bem inimaginável, né? Mas conviveu com pessoas como nós, com pessoas iguaizinhas a nós. Ele andou, ensinou essas pessoas, ensinou acerca do amor de Deus para essas pessoas, ensinou a mensagem do Evangelho para essas pessoas, que é qual? Cristo veio, ele viveu, agradou a Deus em todas as coisas e, ao final da sua vida, ele foi crucificado, morto. E aí vem algo importante a respeito disso. Nínive era para ser destruída, e nós também. A ira de Deus iria ser dispensada em Nínive e em nós, mas quem recebe toda a ira de Deus é Cristo. Jesus Cristo recebe toda a ira que era destinada para aquela cidade e que era destinada para nós hoje. Cristo Jesus, ele recebe todo esse fardo pesado da justiça de Deus sendo colocada sobre os ombros dele, e ele é morto para que nós não fôssemos mortos, destruídos por Deus. Mas a notícia boa, além dessa, é que Cristo ressuscita.
E quando Cristo ressuscita, Ele traz a possibilidade de nós termos uma nova vida nele. Essa nova vida que nós temos, ela vem totalmente de Cristo. Então, quando nós entramos em contato com essa mensagem do Evangelho, nós que éramos mortos, pessoas que iam ser destruídas, passamos a encontrar vida e restauração, não mais destruição. Diante dessa mensagem, desse Evangelho, existem dois tipos de reações que a gente pode ter diante disso. A primeira reação é não confiar no poder deste Evangelho. E aí vem o que eu falei lá no começo. Agora você vai lembrar e vai entender o que eu quis dizer com aquelas palavras. Muitas vezes a gente acha que não tem capacidade de ensinar o Evangelho. A gente limita a mensagem de Deus a nós. Olha, eu não sou capacitado, eu não consigo falar, eu não sei como faz, eu não vou conseguir, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir levar, não vou conseguir fazer essa pessoa entender, eu não vou conseguir fazer essa pessoa acreditar. Isso é um erro. Por quê? Porque o poder do Evangelho está em Deus, em Cristo. O Espírito Santo, através da nossa pregação, é quem vai agir no coração das pessoas. Jonas não converteu ninguém de Nínive. Quem converteu foi o Espírito Santo de Deus. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída? Não converte corações. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Quando nós limitamos a mensagem de Deus a nós, achando que nós vamos conseguir fazer as pessoas entenderem, nós vamos conseguir comunicar o Evangelho, nós vamos fazer a obra, nós estamos dizendo que Deus não tem parte na mensagem que é dele. Mas quando nós colocamos o outro sentimento, né? Eu sou capaz, eu faço, a gente também está errado. Porque a capacidade vem de Deus. Nós devemos ter isso em mente, né? Para que o poder seja reconhecido como poder de Deus e não nosso, o poder do Evangelho. O Evangelho que é comunicado ao coração das pessoas e faz toda a obra. Mas existe um outro tipo de reação. É a reação de quem ouve essa mensagem. É a reação do povo de Nínive. É a reação de quem nunca ouviu e pode ser transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, agora eu quero falar ao coração de quem ainda não confia nesse Evangelho. Esse Evangelho, ele não depende da palavra de quem está pregando, ele depende do amor de Deus. E se você tem a possibilidade de ouvir essas palavras nesta manhã, é porque Deus te trouxe e está trabalhando no seu coração, para que você também seja transformado por Ele. Ouvir este Evangelho não depende de você entender toda a Bíblia no primeiro dia da sua transformação, mas depende de você entender, olha, de tudo isso, o que eu consigo tirar? Cristo, eu iria ser destruído, e Cristo foi destruído no meu lugar. Mas na ressurreição dele, eu ganhei vida em Cristo. Então, Deus te dá a oportunidade de ser transformado, de ser restaurado e não ser destruído, assim como Nínive iria ser destruída. Deus, ele é bondoso e misericordioso. Jonas sabia disso. Ele sabia disso, por isso que ele foi contrariado. Eu não quero ir lá, porque eu sei que Deus não vai fazer o que ele está falando. Deus não vai destruir, porque Deus é bondoso e misericordioso. Deus te trouxe aqui essa manhã, se você nunca ouviu essas palavras, se você está assistindo aí de casa e nunca ouviu as palavras do Evangelho, Deus te trouxe aqui porque Ele é bondoso e misericordioso. Ele tem poder para destruir, mas Ele tem poder para restaurar também. Ele tem poder para fazer você se transformar em uma nova pessoa e ter uma nova vida em Cristo. Nós somos o povo onde essas duas pessoas habitam. As pessoas que já receberam o Evangelho e anunciam esse Evangelho, e as pessoas que ainda não receberam e estão sendo acrescentadas por Deus para receberem esse Evangelho. E Deus sempre nos traz para si, Ele sempre se aproxima de nós, Ele sempre vem e nos traz para perto, a fim de sermos salvos e nos tornar mensageiros deste Evangelho que eu estou
conversando com vocês essa manhã. Deus, ele sempre nos traz com essa intenção, olha, não de sermos, aí vem uma parte importante, não precisa ser igual ao Jonas, ir com raiva, contrariado, mas saber, olha, Deus pode transformar a vida de mais pessoas. Deus pode mudar a vida de mais pessoas. Então, se eu comunicar, mesmo que for uma mensagem que eu acho que é meio limitada, que eu não consigo fazer compreendido, não consigo me fazer compreendido, Deus fez algo maravilhoso com 120 mil pessoas daquela cidade, com 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Se você contar, conta comigo. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Deu para ver que é 7, né? Eu fiz com uma mão só aqui, não sei se deu para vocês acompanhar. Mas são 7 palavrinhas que Jonas pregou. Aí você não precisa sair, né, por aí falando, dentro de 40 dias Campinas será destruída. Não faz isso não, por favor. Mas aí, assim, você tem essa possibilidade de levar o amor de Deus para outras pessoas, a misericórdia e a bondade que Jonas fala. Eu sabia que o Senhor era misericordioso e bondoso. Ele fala isso com uma lamentação, né? Poxa vida, nossa, o Senhor é bondoso e misericordioso. Mas isso é algo muito bom, né? Porque senão a gente ia ser destruído, né? Se Deus não fosse esse Deus misericordioso e bondoso, nós seríamos destruídos. Mas aí é que entra Cristo Jesus na nossa vida, nos trazendo para perto, para dentro do povo de Deus, esse povo onde habita as pessoas que ainda não conhecem, vão conseguir conhecer. Deus dá oportunidade para essas pessoas participarem do povo, para que Ele transforme essas vidas, e as pessoas que já foram transformadas, para que transformem outras pessoas por meio da mensagem do Evangelho, por meio do poder de Deus, através do Espírito Santo que transforma vidas. O desafio é justamente esse, entender todo esse processo. O poder é de Deus, quem trabalha e quem transforma é Deus. Nós somos instrumentos, somos parte dessa missão, somos parte desse chamado. Nós somos enviados por Deus. Jonas foi enviado por Deus, era parte do plano de Deus que Jonas pregasse. Jonas teve um papel nisso. Nós também temos de levar este amor. Então, desafio a respeito deste evangelho é ter consciência que Deus tem o poder para fazer a obra. Deus tem o amor, Deus tem a misericórdia e a bondade. Deus carrega consigo essas coisas. A gente não. A gente tem dificuldade, limitações, a gente vai ficar bravo, vai achar ruim às vezes, infelizmente, né? Mas a mensagem vai ser pregada. Deus vai fazer as coisas, Deus vai se transformar. Vai transformar as nossas vidas e vai nos fazer levar a mensagem de transformação para outras pessoas. Essa mensagem eu, assim, gravei assim justamente porque essa dificuldade eu mesmo tenho, né? Como eu disse no começo, essa dificuldade de, às vezes, não conseguir, eu acho que eu não vou conseguir, ou alguma coisa parecida com isso, explicar alguma coisa e tal, mas de confiar em Deus, confiar que Ele tem um poder para isso, e também confiar que Ele tem um poder para nos explicar, para nos transformar, para nos moldar segundo a vida de Jesus, segundo o Evangelho de Jesus, que morreu por nós, foi destruído no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida na ressurreição dEle. Espero que você consiga captar essa mensagem, que você trabalhe isso no seu coração de alguma forma, para que essa semana você possa lembrar dessas palavras. Se você ainda não crê, possa lembrar, olha, Deus tem o poder de transformar a minha vida, Deus tem o poder de fazer algo poderoso em mim, Deus tem o poder de me conceder misericórdia e amor. Mas se você já crê, de lembrar, olha, a mensagem que eu prego é de Deus, a mensagem que eu prego é de Cristo Jesus. Ele tem o poder para fazer as coisas, eu não. Então, é mais confortável levar o evangelho dessa forma, né? Sabendo que a responsabilidade, assim, a igreja é de Deus, o povo é de Deus. Nós somos de Deus, né? Nós mesmos somos de Deus. Ter essa consciência, né, dessa bondade e misericórdia. Gostaria de orar por você, para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor um dia nos chamou. Nós reconhecemos que o Senhor é bondoso e misericordioso, mas o Senhor nos livrou da destruição.
O Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos transformou. E nós pedimos que as pessoas que ainda não foram transformadas por este amor, que o Senhor nos faça levar essa mensagem, nos capacite para levar este amor, nos leve até essas pessoas, que essas pessoas sejam confortadas e alcançadas pelo teu amor. Se existe algum irmão hoje aqui que ainda não acredita nessa mensagem, nós oramos para Deus, para o Senhor se achegar até essa alma, transformar esta alma, que essa pessoa seja regenerada, que essa pessoa receba o amor do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos guarde durante esse dia, que essa mensagem possa ecoar nos nossos corações, que nós possamos lembrar de quem é a misericórdia e a bondade, de quem é o amor, de quem é o Evangelho, para que o seu amor seja divulgado e transforme pessoas, transforme as nossas vidas e transforme a vida de outros. É por este motivo que nós oramos, agradecidos a Deus por todas as coisas, agradecidos por tudo. Por Cristo Jesus. Amém. Deus, Ele sempre nos surpreende pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Ele amou aquelas pessoas que Jonas não tinha aprendido a amar. Obrigado pela pregação, Rodrigo. Pregar o Evangelho é sempre bom a gente ouvir o Evangelho. Eugene Peterson, que era um grande teólogo, ele dizia que todos os dias nós deveríamos pregar o Evangelho para a nossa alma. Ou seja, todos os dias deveríamos pegar a palavra de Deus, ler e ver naquela palavra a presença do amor de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Jesus na palavra. Que nosso coração esteja cheio dessa misericórdia esta manhã, possamos retornar para os nossos lares felizes, os que já estão em suas casas, que Deus os abençoe também. E nós vamos nos colocar de pé e receber a bênção, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Como eu tenho dito, cada encontro desse é uma oportunidade de voltarmos à nossa rotina normal. Por isso, mais uma vitória. Glória a Deus por isso. Recebam a bênção, meus irmãos e irmãs. E que a graça, o amor, a misericórdia e a bondade de Deus, que a compaixão, a salvação, a amizade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a cura, a força, a orientação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que seja assim, possamos ir abençoados com a presença do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe.